Vamos lá. Então, a próxima palestrante é a doutora Antônia Ximenes. Eu vou ler aqui o mini currículo dela. A doutora Antônia Ximenes... E peraí, que deixa eu localizar o mini currículo aqui da doutora Antônia. Só um minutinho, por favor. Ela é advogada, ela é especialista em direito do trabalho, em direito previdenciário, ela é professora de direito, ela é especialíssima em acidentes de trabalho e limbo previdenciário, fala isso como ninguém, é escritora também, para quem não sabe. Eu estou tentando localizar o currículo integral dela aqui, mas a doutora Antônia Ximenes é uma querida colega, advogada, excelente profissional, e vai trazer para a gente um tema que é da ordem do dia, que fala sobre limbo previdenciário nas relações do trabalho. Então, doutora Antônia, a palavra é com você, fique à vontade, você está em casa, e vamos começar. Muito obrigada, doutora Lilian. Eu quero agradecer à faculdade pelo convite, para mim é uma honra, o IAPE, né? A faculdade está junto com o IAPE nesta jornada, eu sou muito grata por participar. Eu não diria que eu vou fazer uma palestra, eu diria que nós vamos bater um papo, vamos falar sobre limbo previdenciário trabalhista, mas bater um papo. Por quê? Para falar de limbo previdenciário trabalhista, seria necessário pelo menos umas 2 horas. Nós não temos esse tempo, temos apenas 25 minutos. Então, eu vou falar das principais situações do limbo, dar algumas sugestões e abrir oportunidade, caso alguém tenha dúvida, perguntar. Combinado? O limbo previdenciário trabalhista surge diante da alta previdenciária do INSS e o retorno do empregado à empresa. Nós sabemos que vamos passar agora por mais um pente fino. Aí nos sites de notícia estão noticiando que 1,7 milhão de brasileiros vão ser convocados para passar por uma nova perícia agora no INSS. Uma nova perícia, apresentar documentações. Isso significa que nós, advogados, teremos muito trabalho nos próximos meses. E eu quero chamar a atenção dos colegas, para quem ainda não trabalha com limbo previdenciário trabalhista, que esse tipo de ação é uma das ações mais rentáveis que tem em termos de honorários para nós. E também resgatamos a dignidade desse trabalhador. Então, é o tipo de ação que nos traz um retorno muito grande. Como aqui as dicas são práticas, a primeira dica é esta. Então, diante desse 1,7 milhão de pessoas que estão sendo convocadas, nós sabemos que a cada 9 segurados que passam pela perícia do INSS, a cada 10 segurados que passam pela perícia do INSS, 9 milagrosamente recebem alta. Alta daquela forma que a gente conhece. Os últimos pente finos que tiveram nos mostraram que a alta concedida pelo INSS, na grande maioria, é totalmente de forma equivocada. Então, o que ocorre? Empregado segurado, recebe alta. Recebendo alta, ele é obrigado a voltar à empresa, obrigado, que se ele não voltar, ele está passivo de uma justa causa, isso está na súmula 32 do Tribunal Superior do Trabalho. Ele volta à empresa, passa pelo médico do trabalho, e quando ele faz o exame de retorno com o médico do trabalho, este médico discorda da alta previdenciária, ou seja, ele fala que o empregado segurado está inapto. Com isso, o empregado fica com uma decisão do INSS dizendo que ele está apto e uma decisão do médico da empresa dizendo que ele está inapto. Aí nasce o limbo. Antônia, o que é limbo? Gente, limbo é um vácuo. Eu costumo dizer que é um vácuo financeiro, na verdade. Por quê? O empregado deixa de receber salários, porque não foi aceito na empresa, e nem recebe benefício previdenciário, porque recebeu alta do INSS. O empregado fica numa situação que lhe falta tudo, fica sem dignidade nenhuma. Para quem já trabalha com esse tipo de ação, sabe que é muito comum a gente receber esses segurados no nosso escritório e ficarmos tão penalizados com a situação que no dia seguinte a gente manda entregar remédio, cesta básica. É uma situação muito difícil. Por isso que eu digo que é gratificante fazer esse tipo de ação, porque a gente resgata a dignidade desse trabalhador. Ok? Uma dúvida muito grande que me perguntam é, Antônia, ele é obrigado? Já falei que ele é obrigado a retornar.
E o médico do trabalho é obrigado a receber esse empregado? Apesar de muitos não receberem, é obrigada. Por quê? O INSS deu alta, se o INSS deu alta, o contrato de trabalho desse empregado voltou a surtir todos os efeitos do contrato de trabalho. Os principais são dar trabalho, o empregador tem que dar trabalho, o empregado tem que trabalhar. No momento que teve alta previdenciária, o contrato de trabalho não está mais suspenso. Não estando mais suspenso, todos os direitos e obrigações do contrato de trabalho estão vigendo. Então, é obrigação do empregador dar trabalho e do empregado trabalhar. O que eu costumo falar com os médicos do trabalho que eu presto assessoria a algumas empresas? Recebe esse empregado, se o médico do trabalho entende que ele de fato está inapto, recebe, dá apto, e no próprio exame faz observação. Estou recebendo o empregado XY em função da alta previdenciária, em função da lei que determina que eu receba, mas ele possui a limitação A, B e C. Faz uma observação, porque ele é obrigado a receber esse empregado diante da alta previdenciária. É letra de lei. Então, ele coloca que está recebendo, ressalvando que está recebendo para atender à lei, mas que o empregado tem a limitação A, B e C. Ele descreve a limitação, a empresa pega aquele empregado e coloca ele numa outra função, readapta ele numa outra função. Isso é o certo a se fazer. Mas, na prática, o que a gente identifica é que esses empregadores, muitos, a maioria, eu diria, não fazem esse tipo de trabalho. O que eles fazem? Está inapto e o empregado fica vagando, correndo atrás do INSS, requerendo um novo benefício ou tentando restabelecer o benefício que estava ativo e foi cancelado com a alta previdenciária. Na prática, é desta forma que acontece. Mas esse tipo de problema, eu quero falar para vocês que acontece muitas vezes por falta de conhecimento. Falta de conhecimento da empresa, falta de conhecimento do empregado. E por quê? A empresa que recebe esse tipo de empregado coloca ele numa outra função, cumpre com a sua finalidade social, não deixa esse empregado abandonado à própria sorte, coloca ele numa outra função, geralmente uma função administrativa, e este empregado ele pode continuar recorrendo da decisão que concedeu alta previdenciária a ele, seja através do recurso ordinário no próprio INSS, ou seja através de uma ação judicial junto à Justiça Federal. Mas, Antônio, ele trabalhando, a empresa recebe, coloca ele numa outra atividade, ainda assim, ele pode recorrer? Pode, queridos. Ele pode continuar recorrendo, assim como a empresa que discordou da alta previdenciária também pode tentar desconstruir essa alta previdenciária. Isso eu não vejo acontecer, mas pode. Isso, a questão dele voltar e continuar recorrendo não significa que ele está se considerando inapto para trabalhar, porque ele pode, como eu disse, ser readaptado. Mas ele pode continuar recorrendo, inclusive, na Justiça Federal. Eu tive um caso interessante, estou dividindo aqui com vocês, que uma juíza aqui do Rio de Janeiro, numa ação de limbo previdenciário, ela me deu uma improcedência, um recurso ordinário, né? Em segunda instância a gente conseguiu reverter, mas ela me deu uma improcedência porque ela falou o seguinte, vejam só, né? Uma dica prática. Ela disse o seguinte, se o empregado está recorrendo junto ao INSS, é porque ele se considera inapto. O empregado tinha se apresentado na empresa após a alta previdenciária e o médico do trabalho tinha considerado ele inapto e não readaptou. Simplesmente falou, vai para casa, você está inapto, tem uma cópia do exame, e foi para casa, e assim ele já estava uns 8 meses. E a juíza me deu improcedente essa ação, julgou improcedente esta ação, sob a alegação de que se ele estava recorrendo junto à Justiça Federal, é porque o próprio empregado se considerava inapto. Aqui entre nós, com certeza, ele estava se considerando inapto, querendo o restabelecimento do benefício dele. Mas, na Justiça do Trabalho, um processo de limbo não pode ser julgado improcedente por esses motivos. Por quê? Porque o direito de petição é um direito constitucional. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, eu tive um outro processo, vamos falar de casos práticos, que a ideia, o bate-papo é caso prático, que o empregado era um rodoviário, a empresa se negou a receber, não readaptou, ele ficou 1 ano, nesse 1 ano ele teve uns 6 exames de retorno, tudo inapto, e
A gente conseguiu agora, tem umas 2 semanas, com que a empresa pagasse todos os salários dele e a juíza determinou que ele fosse readaptado numa função administrativa. Então, é isso que deve acontecer. Aí você fala assim, Antônio, isso não é obrigação do INSS? O que a empresa vai fazer com esse empregado doente? Nós falamos tanto da empresa na questão social, e a gente não consegue ver isso de forma efetiva. É importante que a função social da empresa, nesse momento, se dê de forma efetiva, recebe esse empregado, readapta, e ele pode continuar na Justiça Federal tentando o restabelecimento do benefício dele. Agora, uma coisa interessante. A empresa readaptou esse empregado. Ele está lá recebendo salários porque ele está trabalhando. Está recorrendo no INSS porque ele entende que ele não está 100%. Ele quer restabelecer o benefício dele. Quando ele tem o julgamento da ação dele lá na Justiça Federal ou do recurso ordinário junto ao INSS, se ele ganhar, se ele tiver êxito nessa causa, ele vai receber todos os atrasados. Como assim, Antônio, atrasados? Os atrasados, desde a alta previdenciária concedida de forma equivocada. Mas ele não está recebendo salários? Tá. Ele vai receber 2 vezes? Não. O que acontece? Ele recebe salários porque ele está trabalhando. O INSS vai pagar os atrasados desde a alta previdenciária, inclusive do período que ele estava trabalhando, porque senão o INSS estaria se beneficiando de sua própria torpeza. Ele coloca para fora, dá alta de qualquer jeito, como sabemos, e o empregado voltaria a trabalhar doente, ou não tão bom, digamos assim, né? Não estava 100%, ainda precisava de algum tempo junto ao INSS para se manter afastado, começa a trabalhar. Se ele volta a trabalhar, ele pode agravar a situação de saúde dele, e o INSS, ele tem que pagar. Se do contrário, ele estaria se beneficiando de sua própria torpeza. O empregado, agravando o caso dele lá, está recebendo salário porque está trabalhando, e o INSS só pagaria dali para frente. Eu tive um caso bem prático, que foi muito legal, dividir com vocês, que um colega aí do outro lado pode ter uma ação dessa, onde a juíza determinou que o INSS pagasse os atrasados, após fazer a perícia e constatar que a alta previdenciária foi concedida de forma equivocada. A juíza determinou que o INSS restabelecesse o benefício do segurado, só que ele estava trabalhando e recebendo salários. Né? O que acontece? Eu recebendo salários, a empresa está recolhendo o meu INSS. E a servidora do INSS respondeu à juíza nos autos do processo que ficou com dúvida se era de fato para restabelecer o benefício do segurado, porque lá constava pagamento de contribuições, porque era um segurado obrigatório. E foi muito legal, porque a juíza, de uma forma muito mais bonita do que eu vou falar nesse momento, mas ela falou exatamente não, parecida, eu vou traduzir o seguinte: olha, se você não tem poderes, você, servidor, não tem poderes para questionar uma ordem judicial. Você implanta o benefício e, se desejar, se assim entender, envia depois para o teu jurídico discutir isso. E falou justamente o que eu acabei de falar. O INSS não pode se beneficiar de sua própria torpeza. Dar alta ao segurado, que ainda não está 100%, ele volta a trabalhar, correndo o risco de agravar o seu estado de saúde, e a empresa sendo onerada também nesse momento, e ele não ser obrigado a pagar todos esses atrasados. E a fundamentação de ele pagar todos os atrasados, muita gente acha que vai receber 2 vezes, mas não é, conforme eu expliquei, está na súmula 72 da TNU. A súmula 72 fala justamente isso, que é devido ao pagamento a esse empregado segurado, mesmo quando ele tenha voltado a trabalhar e esteja recebendo salários. Súmula 72. Agora, muito importante, porque a gente recebe esses empregados segurados no nosso escritório, a dica prática que eu quero te dar nesse momento é de atendimento. Quando chegar esse tipo de empregado segurado no teu escritório, você tem que definir com ele que tipo de ação você vai fazer. Por quê? No caso de limbo previdenciário, onde o empregador não dá trabalho e o empregado não trabalha, você, advogado, nós advogados, podemos requerer a rescisão indireta. Você explica para o seu cliente o que é uma rescisão indireta, ou a recondução dele às atividades dentro da empresa. Acho que eu esqueci, é importante. Gente, não é reintegração. Eu vejo o tempo todo o pedido de reintegração. No caso de limbo previdenciário,
quando você vai fazer aquela parte da liminar lá, parte prática da ação, você pede a recondução das atividades do empregado. É recondução, não é reintegração. Porque a reintegração seria... A reintegração só nasce se houver uma despedida arbitrária. Ele não foi demitido, ele não foi dispensado, então não posso requerer a reintegração dele. Você vai requerer a recondução dele, as atividades dele. Recondução. Agora, é importante que você deixe muito claro o que o segurado quer. Porque muitos empregados, de fato, não querem voltar a trabalhar. Então, você tem que perguntar, o senhor, a senhora, quer voltar a trabalhar? Eu posso pedir a sua recondução às suas atividades, ou o senhor prefere fazer uma ação de rescisão indireta, e você explica o que é uma rescisão indireta para o cliente. Por que essa dica prática? A gente tem que aprender com os erros dos outros, não é? Aprende com os meus erros. O que acontece? Eu não tinha o hábito de colocar isso no papel, de fazer uma declaração da opção do cliente e ele assinar. E fiz a ação dele, consegui, de forma liminar, para ele ser reconduzido às atividades dele. Liguei para o cliente, toda boba, toda feliz. Consegui, de forma liminar, a sua recondução. E, para minha surpresa, o cliente falou, não, doutora, mas eu não quero voltar. Falei, mas o senhor esteve no meu escritório? Nós conversamos, eu falei para o senhor que nós íamos pedir a sua recondução. Ah, mas eu conversei com minha esposa, eu conversei com meu filho, eu piorei. Não vai dar, doutora, eu não posso voltar a trabalhar. Então, é muito importante que você coloque isso no papel. Neste caso prático, o que vai acontecer? No dia da audiência, ele vai falar na audiência, diante do juiz, que não quer voltar a trabalhar. E tua ação vai ser julgada improcedente. Por quê? Porque se o próprio empregado está dizendo que não quer voltar a trabalhar, deveria, inclusive, ser aplicada uma justa causa. Mas isso você tem que deixar claro no teu atendimento. Depois que eu passei por isso, eu nunca mais deixei de colocar tudo no papel. Senhora Antônia Ximenes deseja uma ação de recondução ou deseja uma ação de rescisão indireta e faz o teu cliente assinar, porque numa mesa de audiência a gente passa vergonha do empregado, às vezes ele não quer voltar a trabalhar, quando ele lá no teu escritório, ele te contou uma outra história. É muito importante que você faça isso, dica prática, né? Dica de quem já errou, que não fez, passou vergonha e está te contando para que você não passe pelo mesmo erro. Outra coisa bem prática que eu quero te falar é o seguinte, tem muitos médicos do trabalho que não estão emitindo, não estão dando uma cópia do ASO, exame de retorno, ao empregado. Eu acredito que, como tem muitas ações nos últimos 2 anos de limbo previdenciário, estejam até sendo orientados pelo jurídico de não entregar, porque é a única prova que o empregado tem que foi considerado inapto. Eu tenho recebido demais clientes no meu escritório falando que o médico não deu uma cópia do exame. Você não pode entrar com uma ação falando que o teu cliente está no limbo previdenciário sem prova. Pelo amor de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer prova de que ele está no limbo previdenciário. E ele só estará no limbo previdenciário se a empresa obstou o retorno dele. Não confia. Não fez o ASO, falou de boca, não confia nisso. A primeira coisa que você tem que fazer, se não tem uma cópia do ASO, é fazer uma notificação para a empresa. Um e-mail com confirmação de leitura, um telegrama, uma notificação extrajudicial. Sempre faz esse contato. O telegrama você manda com cópia e com confirmação de recebimento. Com aquilo ali, você pode dar entrada no teu processo, caso a empresa não tome uma atitude. E você pode mandar um telegrama, uma notificação extrajudicial, e a empresa pode falar para o empregado, vem cá, Guilherme, eu vou te reconduzir as tuas atividades, sim, e você não vai fazer ação. Mas você fez prova para os casos em que a empresa não reconduz. Antônia, não tem ASO. Telegrama, notificação extrajudicial, e-mail com confirmação de leitura, você precisa ter esse tipo de prova. Você precisa ter prova. O juiz só vai julgar procedente de atuação se você provar para o juiz que a empresa obstou o retorno desse cliente, desse empregado segurado, às atividades após a alta previdenciária. Isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa que eu quero dar de dica prática para vocês é a questão da hierarquia dos atestados. Muitas vezes o médico do trabalho diz para o empregado que ele está inapto, baseado no laudo que o médico do empregado deu para ele. O médico do empregado que assessora ele, assiste ele ali há 2, 3, 5 anos,
deu um laudo para o empregado, isso é muito comum, deu um laudo para o empregado e disse que ele está inapto para as atividades dele. Ele chega lá, entrega esse laudo para o médico do trabalho, o médico do trabalho carimba e diz, está inapto. Está certo? Não, está errado. Há uma hierarquia de atestados. Eu vou te falar uma coisa. A lei é bem antiga, não tinha nem nascido ainda. É de 49. A lei 605/49, no artigo 2º, ela te diz a hierarquia dos atestados. E na súmula 15 do Tribunal Superior do Trabalho, você também encontra essa hierarquia. E qual é a hierarquia? Primeiro vem o médico do INSS. O médico do INSS, com perdão da palavra, é o Papa. Antônio, mas é o Papa que erra muito, eu sei, mas é o Papa. É Papa. Perito do INSS, médico do trabalho, médico do SUS e, por último, o médico que assessora o seu cliente. Como que o médico do trabalho vai informar o empregado que ele está inapto para voltar às atividades dele com base no laudo que o empregado apresentou de um médico assistente, se na lei, é letra de lei, gente, se na letra de lei a hierarquia dos atestados, o do médico assistente é o último. Não pode, isso é muito comum. Eu tenho visto muito isso no meu dia a dia, em minha audiência, quando a gente estava fazendo audiência presencial principalmente, até alguns juízes, né, falando, mas, doutora, o médico dele diz que ele não tem condições de voltar a trabalhar. Sim, excelência, mas a lei diz que o atestado do médico dele é o último na hierarquia dos atestados, na letra de lei 605/49, na súmula 15. Então, você precisa conhecer a lei. Coloque aí no site de busca, uma lei pequenininha, se eu não me engano, é uma lei de uma única folha, de 49. Você precisa saber esta hierarquia para você já fundamentar a atuação, porque os casos que você vai receber vai ser obstado, porque o médico assistente diz que ele está inapto e o médico do trabalho só confirma e carimba, ou o médico do trabalho faz o exame de retorno e entrega uma cópia do ASO ou não entrega, e diz que o teu cliente empregado está inapto, mas em todas essas situações tem que respeitar a hierarquia dos atestados que não está sendo respeitado. Você não pode, numa contestação vem dizendo que o médico do trabalho falou que ele está inapto, o médico assistente, olha, excelência, veja o atestado de folhas tais, o exame X, o médico assistente diz que ele está inapto, o médico do trabalho diz que ele está inapto. Tem que receber esse empregado. Tem que receber. Se o empregado recebeu alta previdenciária, se colocou à disposição da empresa, tem que receber. Com base em quê, Antônio? Com base no artigo 4º e 476 da CLT. O empregado está à disposição. O empregador pode não recebê-lo para colocar nas atividades e falar, vou te deixar em casa, mas vai ter que pagar os salários. Por isso que a minha sugestão é readapte uma outra função. Melhor, porque ele vai te ajudar na área administrativa, vai fazer qualquer outra coisa. Readaptar é sempre a melhor solução. Antônio, a empresa é obrigada a readaptar? Vou falar de novo. Função social da empresa, se nós pensarmos dessa forma, o Maurício Godinho tem várias decisões nesse sentido. Maurício Godinho, para quem não conhece, é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, falando justamente da função social da empresa. E nós também temos a Convenção Internacional 161, que nos dá a diretriz que o empregado, nessa situação, ele deve ser readaptado em funções compatíveis com suas limitações funcionais. Então, nós temos duas boas fundamentações para esse empregado ser readaptado enquanto, se for o caso, ele está recorrendo lá na Justiça Federal ou com recurso ordinário junto ao INSS. Temos duas fundamentações. Eu estou meio agripada, vocês me perdoem. Função social da empresa e o fato de tem que colocar, não pode deixar esse empregado, gente, porque tem casos que a gente recebe que ele fica lá carimbando papel, também não pode, inclusive dá dano moral. Uma outra situação prática que eu vejo acontecendo também é a empresa falar o seguinte, o fato de ele estar recorrendo, o fato de ele estar com uma ação, eu não vou receber enquanto não tem resultado. Tem cliente que chega assim para mim, doutora, a empresa disse que quando sair o resultado da ação, ela vai me receber. Gente, não pode, já falei e repito, o recurso ordinário junto ao INSS não tem efeito suspensivo. Se não tem efeito suspensivo,
todos os direitos e obrigações do contrato de trabalho que estava suspenso diante do afastamento previdenciário voltaram a correr normalmente. E a principal obrigação do empregador é dar trabalho e do empregado trabalhar. Então, esse negócio, você só volta aqui quando tiver o resultado do INSS ou da Justiça Federal, não é, porque o contrato de trabalho não estará suspenso. Isso é muito importante. Eu estou falando para vocês as principais defesas. Quais são as defesas das empresas quando você está pelo reclamante? Eu sempre faço essas ações pelo reclamante. Então, já estou te dizendo o que você vai encontrar do outro lado. São estes argumentos. E estou te dizendo como você rebater estes argumentos. E uma coisa muito prática que eu quero falar para ti é que você tenha cuidado. Quando receber esse cliente, geralmente você vai poder ajudá-lo tanto na área previdenciária como trabalhista. Então, você, de repente, naquele atendimento, você terá 2 contratos de honorários assinados. Por quê? Um de ação trabalhista, em função do limbo previdenciário, e a outra para tentar restabelecer o benefício dele junto ao INSS ou entrar com uma ação na Justiça Federal, nos termos da súmula 7.2. Já te falei que isso pode, mesmo que ele esteja trabalhando. Se ele não estiver trabalhando, aí é que pode mesmo. Então, tenha cuidado, escute bem, porque você tem 2 ações. Acho que a gente teve algum probleminha com a questão da tela. Vamos verificar aqui. Só um minuto, por favor. Acho. Isso. Voltamos, doutora Antônia. Tecnologia assim, cai, volta, não tem problema. Mas, olha, que explanação. Vamos lá, desculpa, gente. Imagina, estamos aqui maravilhados com a tua fala. Então, gente, só são 25 minutos, eu já estou com 26, tá, gente? Então, para finalizar a minha fala, o nosso bate-papo aqui, eu quero dizer que eu estou lá no Instagram, com Direito Constimentos. Você digita Direito Constimentos, você me encontra no Instagram. Se você precisar de ajuda de modelo de peça inicial, réplica, modelo de recurso, jurisprudência, como eu trabalho muito com esse tipo de ação, eu tenho muito material. Então, se você precisar trocar um caso concreto, saber minha opinião, sair de um problema, porque tem muitas peculiaridades nesses casos de limbo previdenciário. Então, só a prática que a gente aprende muito. Então, se tu precisar de qualquer coisa, eu estou à tua inteira disposição. Pode me chamar lá no Direito Constimentos que eu te ajudo. E, por último, eu quero te reforçar uma coisa aqui importante. O empregado não pode se considerar inapto. Se ele se considera ir trabalhar, se ele está dizendo que ele está doente, que ele não quer trabalhar, ele não está no limbo previdenciário. Prestem atenção nisso. Limbo previdenciário é quando ele quer voltar a trabalhar e a empresa obsta o retorno dele. Nesse caso, a sua ação será somente junto à Justiça Federal ou recurso ordinário junto ao INSS. Você não entrará com uma ação na Justiça do Trabalho. Ok? Doutora Lília? Doutora Antônia, muito obrigada por sua participação. Eu estava aqui, estamos aqui, eu e uma grande querida amiga, advogada também, só que ela é da área do direito criminal e está vindo da nossa área do direito judiciário. Aí ela está me ajudando aqui na produção, vamos dizer assim, né? E a gente está conversando aqui como que a tua aula foi maravilhosa. Eu esqueci inicialmente de falar que a doutora Antônia Na verdade, também... não é uma aula, é um bate-papo, né, gente? Uma troca de experiências. É verdade. Troca de experiência. Porque o limbo previdenciário, doutora Lília, não tem lei. Não tem lei que fale de limbo previdenciário. Então, verdade. As situações de limbo previdenciário trabalhista, elas são todas baseadas na doutrina e na jurisprudência. Graças a Deus, a jurisprudência em relação ao limbo previdenciário é pacífica. Não é aquela situação que cada um tem um entendimento. Se de fato a empresa obstar o retorno dele,
a jurisprudência é pacífica, a empresa tem que pagar os salários. Eu fiz pesquisa em vários regionais, no TST eu faço todo mês, eu baixo toda a jurisprudência procurando jurisprudência de limbo, no TST é pacífico. Não, a doutora Antônia, ela é expert no assunto, de fato, nós somos parceiras, né, de ações. De ações, né? Porque ela realmente é demais, fantástica. E eu esqueci de dizer da sua titulação da pós-graduanda em Direitos Humanos e Direito Constitucional na Faculdade de Coimbra também. A doutora Antônia é também debatedora da Rádio Bandeirantes. Todo sábado ela está lá debatendo assuntos importantíssimos. Ela é chefe do jurídico do Serasa do Rio de Janeiro e também delegada da OAB. Então, é uma mulher muito forte, em todos os sentidos, né? Uma mulher empoderada, inteligentíssima, na qual eu tenho um grande prazer de ser uma querida amiga, amiga pessoal do meu dia a dia e também de profissão, pessoas como você que enriquecem a nossa advocacia. Muito obrigada pela sua explanação. Eu gosto muito de falar de limbo previdenciário. Eu gosto muito de falar, porque são ações, doutora, muito rentáveis para nós. Não adianta a gente fazer a mocinho, a gente tem que ganhar dinheiro. E as ações de limbo previdenciário trabalhista, ela te dá, em média de honorários, por cada ação, 20, 30 mil. Eu já ganhei numa ação de limbo previdenciário trabalhista 180 mil. Porque a ação deu 600 e poucos mil reais. Então, assim, as ações de limbo previdenciário são muito rentáveis para o nosso escritório. E, ao mesmo tempo, a gente consegue restabelecer a dignidade daquele empregado que está sem benefícios, sem salários e sem dignidade, Lilian. Agora, uma grande questão que a gente até conversou um dia é com relação aos acordos, queria que você falasse um pouquinho sobre isso rapidamente, se você quer. Como está sendo essa questão? Você, no âmbito processual, assim, no andamento processual, a gente consegue mais acordos com relação a limbo ou não? Só em sede de condenação mesmo? E também com relação à perícia. Consegue bastante acordo, Lília. Consegue bastante acordo. A improcedência é muito pequena. Geralmente é porque o juiz de primeiro grau não entendeu. Para o advogado que faz esse filtro. Porque eu já vi colega pegando ações que o empregado diz que não quer voltar e ele entra na Justiça do Trabalho. Não é. Se o empregado não quer voltar, você vai entrar com ação, só com uma ação lá na Justiça Federal, nada na trabalhista. Nesse caso, vai dar uma improcedência. O empregado fala na mesa de audiência para o juiz: eu não quero voltar a trabalhar. Como que o juiz vai condenar a empresa a pagar os salários dele? Nunca. Então, assim, você tem que saber o que é limbo de verdade. O limbo, o segredo é a empresa obstar. E tu tem que ter um telegrama que você enviou, ou uma cópia do AS, uma notificação extrajudicial. Você só pode entrar com uma ação de limbo previdenciário com esse tipo de documento. Não entre com o teu cliente falando assim: a garota do RH disse que eu estou inapto, que não vai me aceitar. Não faça isso. Mas se você entrar com uma ação documentada desta forma, com o empregado querendo ser reconduzido às atividades, ou uma rescisão indireta, porque é pacífico também a questão da rescisão indireta, com certeza a atuação vai ser julgada procedente, disso eu não tenho dúvida. E agora, com esse 1,7 milhão de pessoas aí que estão sendo convocadas, doutora, vai chover desse tipo de ações. Nossa, o novo pente fino é a grande verdade, é a realidade que a gente se depara já há algum tempo, e daqui para frente, mais o professor Hélio Gustavo Alves, ele sempre diz assim, e aí ele fala da reforma, né, mas eu posso falar aqui, adaptando ao limbo, você deve imaginar a frase, ele diz assim: gente, se a gente não for rico agora, antes da reforma, a gente fica agora. Porque são tantas ilegalidades, são tantas inconstitucionalidades, são tantas possibilidades da gente poder realmente advogar. Então, aqui na primeira palestra, o professor Elton trouxe um novo produto, que é o planejamento previdenciário, no qual a gente pode ter um retorno financeiro bem bacana. Doutora Antônia Ximenes falando dessa questão do limbo, só em sede de acordos, valores importantíssimos e altos, e que a gente pode fazer, e agora, frente a esse novo panorama do pente fino, vamos ter, de fato, a enxurrada de ações. Então, é um ramo promissor, né? É uma ação, uma demanda promissora, né? Para que a gente possa atuar e estar. Nós temos uma pergunta aqui da Cláudia. Nesse caso, sempre... Acho que a doutora Lília caiu. Nesse caso, sempre... A Lília caiu, a internet o maior valor, porque eu não enxergo para ler.
Ó, nesse caso, é sempre o maior, né, o INSS, oprimindo sobre o menor. Triste é só conseguir os seus direitos através de uma ação jurídica. O que a doutora pode explanar sobre isso? É porque acho que ela está querendo dizer no sentido, né, de que às vezes a gente tem que procurar a justiça para reconhecer esse direito do trabalhador que fica aí nessa briga, né? Ele tem direito a ser reintegrado ou ele tem direito a ficar em benefício? Ele tem direito a ser reconduzido às suas atividades, não é reintegrado porque não houve dispensa, é reconduzido às atividades dele. Isso. E se ele se considerar que ele ainda não está 100%, ele pode continuar tentando restabelecer o benefício dele, seja de forma administrativa, seja através de uma ação na Justiça Federal. Agora, ele não pode deixar de se apresentar na empresa. Não pode. Súmula 32 diz que depois de 30 dias da alta previdenciária, se o empregado não tivesse apresentado, ele é passível de justa causa. Isso é muito importante. Recebeu a alta, não importa o que você acha, não importa o que você, empregado, acha. Você tem que retornar à empresa, senão pode levar a uma justa causa. Não, sim, até a pergunta da aluna é no sentido de que, às vezes, né, o trabalhador ele tem ali o seu direito, né, mas ele tem que, muitas das vezes, recorrer, né, ao judiciário para ver esse direito dele reconhecido, né? Mas aí, Cláudia, respondendo a Cláudia, graças a Deus a gente tem um judiciário, né, forte para a gente recorrer, porque essas injustiças do INSS, a injustiça do mundo, a gente está falando por acaso do INSS, mas a injustiça do mundo sempre existiu, sempre vai existir. INSS, nós estamos falando de direitos sociais, os direitos sociais estão sendo saqueados, né? A própria Justiça Federal tem sido alvo de muitos ataques. Então, nós temos que combater, temos que ser os combatentes dessa luta. Eu costumo dizer, se a gente desistir, o mal prevalece. Então, a nossa busca é por direitos sociais. Quando a gente está falando de previdenciário, trabalhista, a gente está falando de direito social. E quem trabalha nessas duas áreas é soldado, luta todo santo dia. É um leão por dia, literalmente. Lília, você pode ler o que está na tela? Posso, tá aqui. Quando o meu cliente se preparou para uma função e não concorda com outra. Ele deve estar falando, será que de reabilitação? Eu acho que o Sérgio está falando de uma situação que o empregado não aceita trabalhar numa outra atividade. Eu estou entendendo desta forma. Eu também estou achando que é isso. Sérgio, se a atividade que a empresa está disponibilizando para ele é compatível com as limitações que o médico do trabalho colocou lá no exame de retorno, ele tem que trabalhar naquilo que a empresa está disponibilizando. Se for compatível com um problema de saúde que ele tem naquele momento, ou que ele diz ter e vai tentar, junto ao INSS, o restabelecimento. Exatamente. A gente não vai pegar um engenheiro e colocar para o faxineiro. Obviamente que isso não é readaptação, né? Aí nós vamos ter um monte de outras coisas aí. Mas se é uma situação que... Eu tive um caso, por exemplo, que era um motorista. Não pode mais dirigir. Inclusive, o Detran tomou a carteira dele, acautelou. A empresa colocou ele na área administrativa. E ele está se dando super bem na área administrativa. Depois de 10 anos trabalhando na empresa, se encontrou na área administrativa. Então, é bom para a empresa, que a empresa já conhece aquele empregado há 10 anos, e é excelente para o empregado que se sente útil, se sente digno, recebendo lá o salário dele todo mês e trabalhando todos os dias. Tem uma pergunta aqui do Jesus. Aqui. A justificação da ausência do empregado motivada por doença para a percepção do salário enfermidade e da remuneração do representante semanal, não sei, deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei. Acho que ele está falando da... Eu estou entendendo que o Jesus está falando da questão, por exemplo, eu entrego um atestado na minha empresa que eu trabalho. Estou entendendo dessa forma. Se for isso, Jesus, tem que atender, porque a lei serve para todas as situações de atestado. Muitas empresas fazem convênio com plano de saúde e acabam aceitando do médico assistente, porque se eu disponibilizo um plano de saúde para o meu empregado, é justamente para ele não ir para o SUS. Então, eu acabo aceitando um atestado médico
de um médico lá particular, do convênio que eu disponibilizo. Mas, se não for o caso, a empresa pode exigir aquela ordem de hierarquia lá da Lei 605 de 49. Exatamente. Bem, acho que são essas as perguntas. Quero agradecer a doutora Antônia, professora Antônia Ximenes, minha querida colega, minha querida amiga de letras do coração. Muito obrigada por estar aqui, por ter atendido prontamente o nosso chamado, o nosso pedido. Doutora Antônia, como eu já disse, ela é muito atuante nas redes sociais, então vocês podem segui-la, seja no Facebook, seja no Instagram. Eu espero todo mundo lá no Direito com Ximenes. E ela é assim, desse jeito aí, gente, espontânea, querida, fala com todo mundo. E é desse tipo de gente que a gente gosta, de gente de verdade. Quem quiser discutir limbo previdenciário e trabalhista, algum colega tiver um caso concreto que está complicado, está meio enrolado, quiser discutir, vai lá no Direito com Ximenes, me chama lá no direct, que eu te forneço meu WhatsApp e a gente conversa sobre o teu caso. Modelo de peças também, porque tem que fazer uma inicial bem estruturada. Quando precisa ir para a segunda instância, você tem que saber como é que você vai montar esse recurso, o que tem que ter nele. Então, se alguém precisar de ajuda, de modelos, eu estou à inteira disposição. Eu adoro falar de limbo previdenciário trabalhista, eu gosto muito. E como eu tenho feito demais nos últimos 2 anos, tanto na prática como estudado, como dito lá no início, eu tenho muito material. Então, quem precisar, eu estou à inteira disposição. Ela é uma grande estudiosa, gente, e eu vou dizer, da próxima vez vamos falar de acidente de trabalho, que essa mulher fala muito bem sobre o assunto, e aqui não é confete, não, é verdade mesmo. Então, na próxima vez, já está convocada para falar sobre acidente de trabalho, que fala muito bem também. Para mim será um prazer. Nada, eu que agradeço.